Tudo bem, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Hoje é 27 de novembro de 2025 e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer aqui uma reflexão muito importante sobre o que está acontecendo na nossa nação. Eu acredito que cada brasileiro hoje precisa tomar consciência sobre o que está acontecendo na nossa nação. Nós não podemos mais fazer vista grossa e pensar que enquanto o problema ainda não nos afetou diretamente, se é o que nós podemos pensar, porque na verdade o problema está nos afetando diretamente, mas a nação brasileira foi anestesiada por um anestésico aplicado pelos políticos que representam esta nação, que foram eleitos com o voto do povo e que estão lá trabalhando uma boa parte deles, ou a grande maioria deles, em benefício próprio, dos seus próprios interesses, fazendo lá o trivial. Muitos nem mesmo o trivial estão fazendo. Mas, infelizmente, na nossa nação, o que nós vemos são pessoas que governam, que representam a população, usando as suas atribuições em benefício próprio e não exercendo o seu mandato em benefício realmente da nação, do povo brasileiro. As pessoas que estão ocupando essas posições são pessoas, a maioria deles são egoístas. E eles ensinaram, através de suas próprias vidas, de seus exemplos, a população a terem o mesmo comportamento, porque é natural que o ser humano ele se espelhe naqueles que estão numa posição de autoridade mais elevada que a sua. Isso começa desde a família. Os filhos eles se espelham nos seus pais. Mas trazendo isso para um contexto social, as pessoas elas costumam olhar para aqueles que estão em posição de autoridade. E quando elas não têm um bom exemplo, elas têm duas atitudes a tomar: ou rejeitar aquilo, não aceitar e fazer ouvir a sua voz em protesto sobre isso, ou elas acabam também tendo o mesmo comportamento, repetindo, se sentindo à vontade para ter o mesmo comportamento porque alguém que está em posição de autoridade está fazendo o mesmo. Infelizmente, na nossa nação, acontece isso, né? As pessoas repetirem os erros daqueles que estão em posição de autoridade, isso por muitas razões, que levam as pessoas a se conformarem com esta realidade e permitirem que esta também seja a realidade de suas próprias vidas. Os políticos, eles entenderam que a população, ela depende deles, depende de projetos sociais, depende deles para aprovarem aquilo que vai trazer benefícios para a sociedade. Então, eles fazem um jogo político, né, e procuram se manter lá usando as suas prerrogativas e fazendo falsas promessas e usando a sua posição para se manterem lá no poder por muito tempo, enriquecendo, né, às custas do povo e, na maioria das vezes, de forma ilícita, se envolvendo com corrupção e agindo como se nada fosse acontecer. E a corrupção no país se tornou algo tão profundo que chegou em todas as instâncias do poder e hoje não há mais receio nessas pessoas em cometer crimes, porque na verdade a corrupção alcançou a todos, todo mundo de alguma forma tem aquilo que se chama de rabo preso. Então fica um na mão do outro. E aquele que detém maior poder consegue manipular os outros. É o que está acontecendo hoje na nossa nação. Porque hoje uma das esferas de poder sequestrou o poder. Se tornou um poder dominante sobre os outros. Né? É o que nós observamos. Nós somos a população, estamos vendo tudo o que está acontecendo e é perceptível isso. É muito claro isso para nós. Né? Nós somos observadores, fiscalizadores, estamos assistindo às notícias, conseguimos perceber o que é fake, conseguimos perceber o que é verdade, conseguimos perceber também o interesse das próprias empresas de comunicação que têm conluio com os que governam para passar para a população apenas as notícias que interessam àqueles com quem eles têm o conluio, de onde também eles se alimentam, e na verdade é o nosso recurso, é o nosso dinheiro pago através de impostos que acabam financiando essas empresas que têm contratos com o nosso governo, né? E aí nós ficamos reféns de
todo esse sistema de corrupção, porque isso é corrupção, uma corrupção sistêmica. O crime organizado não está apenas no chamado poder paralelo. O crime organizado começa dentro do sistema democrático brasileiro. Existe um crime organizado. O que está lá fora é a consequência do que está aqui acontecendo dentro de um país que diz servir a uma Constituição e vive num regime democrático. Na verdade, se legalizou o crime, se tornou realmente um crime muito organizado, porque está todo amparado e protegido por leis que às vezes são criadas e deixam brechas para que esses corruptos saiam impunes. É lamentável o que está acontecendo na nossa nação. E estou trazendo aqui um vídeo para você assistir agora e quero tecer um comentário sobre esse vídeo para que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Assista esse vídeo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele para que a gente possa pensar e a partir daí possamos nos posicionar melhor sobre as atitudes que nós, o povo, precisa tomar, porque a solução para esse país não está mais no parlamento. O parlamento está todo corrompido, as esferas de poder estão toda corrompida. A solução primeiro está em Deus e está no povo. Está em Deus porque Deus fará a mudança através de nós. Está em Deus porque a Bíblia diz que Ele delegou aos homens o poder para exercer governo. A gente precisa entender isso. Nós precisamos de uma volta para Deus para que a justiça na nossa nação seja elevada, mas seja elevada a um nível de justiça que realmente venha trazer equidade para esta nação. Venha realmente trazer a verdadeira justiça para esta nação. Então, a solução está em Deus, mas Deus faz através de nós, porque Deus deu ao homem o governo da terra, o governo da nossa casa. A sociedade começa a partir da família. E essa mudança tem que começar primeiro dentro da nossa casa. Nós não podemos pensar numa mudança geral da nossa sociedade se nós mesmos não mudarmos como aqueles que governam a nossa casa, sermos o exemplo para os nossos filhos e podermos ter autoridade para inspirá-los pela força do nosso exemplo a serem cidadãos de bens. E a partir daí começarmos a contribuir com a nossa família para a mudança da nossa nação. E a partir daí também fazer ecoar as nossas vozes aonde formos, aonde estivermos, nos quatro cantos desta nação, sobre a nossa indignação e o desejo de mudança. E precisamos manifestar isso, precisamos mostrar a nossa indignação e precisamos fazer a nossa voz ser ouvida. E precisamos, mais do que isso, precisamos ganhar as ruas, precisamos tomar as ruas para realizar essa mudança, porque os nossos representantes, eles não têm nenhuma condição de fazer isso. Os poucos que estão lá precisam lutar contra a maioria que está também corrompida, está nas mãos de outros também que estão corrompidos e que usam o poder que tem para fazer o jogo político, para fazer as ameaças e não permitir que os nossos representantes tomem as decisões que precisam tomar. Eles perderam a força porque eles também cometeram deslizes e só nós podemos tirar essas pessoas de onde elas estão e podemos dar oportunidade para outras pessoas ou manter lá aquelas pessoas que merecem, que precisam estar lá porque dão bom testemunho, são pessoas justas. Nós estamos tão desacreditados de que haja realmente justiça nesse país que nós não acreditamos que lá naquele parlamento existem pessoas que são dignas da nossa confiança. Nós estamos tão desesperançados que hoje o brasileiro desconfia da sua própria sombra, não acredita nem mais em si mesmo, porque as pessoas hoje elas também se entregaram à corrupção, elas se tornaram corruptas, elas se sentem forçadas a cometer corrupção também, sonegar imposto, fazer um gato na energia elétrica para não pagar, porque não tem dinheiro para pagar, e se sentem forçadas e usam isso como uma desculpa para fazer também, cometer erros e enveredar pelo caminho da injustiça e da corrupção, apoiado pelo mau exemplo daqueles que estão na cadeia de autoridade acima de nós. Então nós precisamos tomar atitudes eficazes, precisamos realmente ter atitudes que realmente mudem essa realidade. É só Deus através de nós. Eu quero que você assista esse vídeo e depois nós vamos fazer um comentário aqui em cima desse vídeo.
Assista ao vídeo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A nossa produção entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores, mas ainda não teve resposta. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre esse vídeo aí. Preste atenção, seria muito bom que esse ministro que falou todas essas coisas aí nesse vídeo, que assim como ele falou há muitos anos atrás, com tanta segurança, com tanta contundência, seria muito bom que ele viesse a público hoje e pudesse reforçar aquilo que ele falou com tanta segurança lá atrás e não voltasse atrás diante daquela declaração. Ele pudesse ter o mesmo posicionamento, ele pudesse ser coerente com a sua fala lá atrás e pudesse hoje vir a público falar, ressaltando que mesmo que tenha havido um erro na jurisdição de onde aquele processo foi julgado, condenando aquelas pessoas que cometeram aqueles crimes e confessaram esses crimes, inclusive devolvendo dinheiro público que foi roubado, seria muito importante que ele se manifestasse ressaltando que mesmo que tenha havido um erro na jurisdição de onde o processo foi julgado, que levou ao seu cancelamento, não foi coerente esse cancelamento daquele processo, daqueles acusados. E não foi coerente, não foi justo, não foi ético ou mesmo prudente se permitir que voltasse a governar a nação aquele que um dia saqueou a nação. Mas parece que nada do que foi dito por este ministro tem alguma relevância hoje, diante de um fato ainda mais grave que este referido por este ministro, que é o apoio visível que esse ministro que está aí nesse vídeo da Suprema Corte do país e outros seus pares, o apoio que eles dão à mesma pessoa que um dia chamaram de cleptocrata, ou que ele chamou de cleptocrata. E eu digo uma coisa que pior que ter um cleptocrata no poder é ter uma corte onde vários de seus ministros, que deveriam ser imparciais, usam de suas atribuições e de parcialidade para manter no poder quem um dia já considerou um cleptocrata. Veja quanta incoerência, quanto farisaísmo. Agora me digam uma coisa, como um país como o Brasil poderá se libertar das garras da corrupção, tendo instituições como o STF, que deveria ser guardiã da Constituição, das leis, da ordem, fazendo vista grossa a tudo isso. E ainda o pior, politizando um tribunal, né? Porque o tribunal está politizado, em nome da democracia, simplesmente para manter no poder quem é mais conveniente aos interesses dessa própria classe
a que eles pertencem. Porque, na verdade, todo esse apoio, essa politização, essa parcialidade na forma como eles interpretam as coisas naquele tribunal não diz respeito aos interesses legítimos de se preservar a democracia e nem de ajudar a nação a crescer, a se erguer, não. Tudo isso tem em vista interesses coletivos dessa mesma classe. Por isso é que eles fazem vista grossa, porque eles querem lá no poder aqueles que melhor favorecem os seus interesses, destruindo assim os alicerces de uma instituição que deveria ser o exemplo de justiça e de equidade na nossa nação. E pior do que isso, levando toda uma nação à desesperança e incitando no íntimo dos cidadãos que pagam pesados impostos para sustentar toda essa classe que vive do luxo, a custo de trabalho pesado e penoso da grande maioria de trabalhadores dessa nação, a uma revolta popular no futuro, que é o mais provável que aconteça diante de tantos absurdos descarados. E sabe o que vai acontecer no futuro? O mesmo que aconteceu com os brasileiros que foram presos, acusados de trair a pátria, de se voltar contra o sistema democrático de direito, contra a Constituição, porque eles não querem que ninguém os tire do poder, que ninguém atrapalhe os seus planos, que ninguém os toque e os mova do lugar de onde eles estão. A preocupação não é preservar a nação, é preservar os seus interesses, porque, na verdade, quando a nação se levanta revoltada, ela não se levanta para tomar o poder, para ter um poder ditatorial no país, não. Ela se levanta porque ela está revoltada contra esse poder que está aí. Essa que é a grande verdade. Mas eles estão lá e o que eles falam é lei. O que eles falam é que é a verdade. A forma como eles interpretam as coisas é que eles tentam passar como verdade para, na verdade, jogar o próprio povo contra o povo. E o Brasil, hoje, o Brasil é como uma panela de pressão que está no fogo há muito tempo, cuja água que está dentro está evaporando toda. As últimas gotículas de água que restam nesta panela estão para evaporar. Inevitavelmente, essa panela de pressão ela vai explodir. Quando isso acontecer, quando essa panela de pressão chamada Brasil explodir, não dá para dimensionar as consequências dessa explosão. E sabe de quem vai ser a culpa? Desse sistema podre. Mas sabe em quem eles vão colocar a culpa? Em alguém que Deus vai levantar nessa nação para ser o estopim dessa mudança, entendeu? O estopim dessa revolta contra todo esse sistema maldito que está aí destruindo a nossa nação. Não dá para esperar do parlamento nenhuma atitude que mude esta realidade, uma vez que a corrupção comprometeu a ação eficaz de todas as esferas de poder desta nação. Somente uma coisa pode mudar definitivamente esta realidade que nós estamos vivendo hoje e levar esta nação para um novo nível de justiça. Eu não quero espiritualizar aqui, mas essa nação, eu sei que eu posso falar isso porque nós somos, segundo a própria nação declara isso no censo do IBGE, somos uma nação de cristãos, não é isso? Então eu acredito que somente Deus pode mudar esta realidade. Deus que é Senhor sobre todas as coisas, só Ele pode mudar esta realidade. Mas é importante ressaltar que a sua ação é em parceria conosco, com o homem. Todas as grandes intervenções de Deus na terra, na história humana, foram através de pessoas, porque o governo da terra, ele deu para os homens. A nossa prestação de contas é com Deus, ainda que essas pessoas não acreditem nisso, mas elas vão prestar contas com Deus. A Bíblia diz que do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. A família foi criada por Deus. A família é a célula que gera a sociedade. Então Deus criou a família e o protótipo, o modelo de uma sociedade feliz é a família, que é guiada e orientada pelos padrões de justiça de Deus. Quando uma família segue os padrões de justiça de Deus, ela se torna uma família feliz. Uma sociedade feliz é uma sociedade que segue os padrões de justiça de Deus. Eu estou falando para uma nação cristã. Estou falando eu sei que eu posso falar isso, em outra nação talvez não seria
uma palavra muito aceitável por uma grande maioria de pessoas, mas aqui no Brasil eu sei que ainda existem cristãos que acreditam, pessoas que acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, acreditam que a família é um projeto de Deus e que a célula da sociedade é a família e foi Deus que deu as diretrizes, os princípios e valores que devem reger essa família e toda a sociedade. Então, quando homens se levantam vestidos e investidos da justiça de Deus e protagonizam com ações de mudanças que começam a partir de si mesmos, de suas próprias casas, ganhando as ruas e fazendo ouvidas as suas vozes nos quatro cantos da nação, não aceitando mais a corrupção como parte de suas vidas e nem da cultura da sua nação, a mudança acontece. Nós precisamos entender que essa mudança que nós tanto queremos e precisamos para a nossa nação não pode ser cobrada por nós apenas daqueles que nos governam. Nós temos que cortar a própria carne, essa mudança tem que começar em nós. Precisamos permitir que Deus nos governe com a sua justiça para que toda a injustiça que se tornou parte da cultura do nosso povo seja extirpada e nós possamos ver o sol da justiça nascer novamente sobre nós. Então nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos tomar uma decisão dentro dos nossos íntimos, nós que somos autoridades sobre a nossa casa, o pai e a mãe. Nós precisamos começar a fazer um movimento que começa dentro de casa. Você precisa fazer ouvir a sua voz em todos os lugares. Mostre o quanto você está insatisfeito com tudo o que está acontecendo nesta nação. Mas é importante que esta mudança comece primeiro em você. Depois seja você mesmo um agente de avivamento dentro da sua casa. E depois seja também um agente de transformação na sua comunidade, falando sobre as mudanças profundas que precisam acontecer em nossas vidas e na nossa sociedade a partir de Deus. Use a comunicação como arma, use as redes sociais para se manifestar e mostrar que você não está satisfeito com o que os representantes do povo estão fazendo com o mandato que você deu a eles por meio do seu voto. Procure se certificar da verdade. Está muito fácil hoje nós acessarmos meios de comunicação seguro que possam nos fornecer verdades, que nós podemos avaliar para tomarmos as nossas decisões. Procure se certificar dessas verdades por meio dos meios de comunicação sérios. E nas eleições futuras não vote em candidatos que se envolveram direto ou indiretamente com corrupção, mesmo que esses candidatos façam promessas que vão favorecer você e a sua família, ou a sua classe trabalhista, ou a classe que você pertence dentro da sociedade. Aqueles que prometem acabar com a pobreza, com a desigualdade social, são os mesmos que já estão no poder há décadas. E as coisas nunca mudam. Por que eles já não realizaram essa mudança? Não acabaram com a pobreza? Porque tudo isso é um engodo, é uma mentira. Pelo contrário, são estas mesmas pessoas, preste atenção, são estas mesmas pessoas que sempre estão criando formas de nos cobrar mais impostos, taxas e uma série de encargos para meter a mão no nosso bolso e nos prometer assistência social barata, nos afogando em dívidas que não podemos pagar por conta de salários defasados e impostos pesados que são repassados para nós daquilo que nós compramos. Se fala muito em cobrar menos impostos dos pobres e cobrar mais impostos dos ricos. Cobrar imposto de renda maior dos ricos. Isso é um engano, porque os ricos são os donos das empresas, são os donos das fábricas, né? De onde você compra os produtos que você leva para sua casa e que vão repassar todos esses encargos e essas cobranças maiores do governo que são lançadas sobre eles, sobre os produtos, porque ninguém quer ter prejuízo. Tudo é repassado para o pobre pagar. Tudo que nós consumimos, tudo tem imposto para nós pagarmos. As pessoas que enriquecem através das suas empresas, dos seus negócios, que vendem produtos para a população, colocam nos seus produtos toda a carga tributária para que eles possam oferir lucros.
Então, no final, somos nós que pagamos essa conta. Então, se jogarem fardos pesados sobre os ricos, eles vão jogar nos produtos, porque eles vão ter lucro. Ninguém vai querer ter uma empresa para não ter lucro, nós vamos ter que pagar essa conta. Então, é só uma falácia, uma mentira, uma mensagem que é transmitida para a população que não procura se informar para enganar, para que os cofres públicos sejam cada vez mais cheios de dinheiro que sai do nosso bolso para eles extraviarem, viverem no luxo que eles vivem, né? Nos prometendo para a sociedade assistência social, mas, por outro lado, afogando a sociedade através de pesados impostos que vêm através de produtos, afogando essa sociedade em dívidas que não conseguem pagar, e aí as pessoas não conseguem ter a sua casa própria, né? Não conseguem pagar suas contas por causa de salários defasados, que só dá mal para comer, e às vezes nem dá para comer, enquanto esses mesmos políticos continuam enriquecendo e vivendo no luxo com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, enquanto as promessas são as mesmas, como se eles nunca tivessem passado pelo poder. Eu quero terminar aqui esse vídeo para não ficar muito extenso e deixar aqui essa reflexão e dizer para você que está assistindo esse vídeo, antes das próximas eleições, busque informações legítimas que lhe ajude a tomar a melhor decisão sobre em quem você deve votar. Mas, sobretudo, comece a mudança a partir de você mesmo. Não aceite a corrupção, seja ela qual for. Não aceite como uma coisa normal na sua própria vida. Corte o mal pela raiz. Seja radical em ser correto em suas ações. Não perca a esperança de uma mudança para melhor na nossa nação. Quando você mesmo errar, corrija o seu erro. E não aceite isso como algo normal. E nem use também o erro dos outros, desses políticos corruptos, para massagear sua consciência quando você estiver errado. Seja radical primeiro consigo mesmo, antes de ser radical com os outros. Sente com a sua família, converse sobre as mudanças que precisam acontecer no mundo a partir da sua casa, pois a família é a célula-mãe da sociedade. Se cada pai, se cada mãe cumprir bem a sua missão, a nossa sociedade ela vai começar a sofrer uma mudança, uma transformação. Nós temos que acreditar isso. Isso vai acontecer como num efeito dominó. Nós precisamos acreditar nisso, mas nós temos que construir isso, cada um, no nosso contexto, no nosso ambiente. Precisamos gerar um espírito na nossa sociedade, um espírito de justiça, mas a partir de Deus. O primeiro passo é se voltar para Deus, buscar a Deus, porque Deus é realmente a nossa maior fonte de justiça. A justiça que os homens eles tentam construir na sociedade, ela fere a justiça de Deus. Se nós somos uma sociedade, na sua maioria cristã, então vamos fazer jus aquilo que representa a nossa cultura, na nossa maioria democrática. Vamos pensar mais, vamos refletir. Nós estamos sendo levados a ter um tipo de vida sem reflexão. Tudo está contribuindo para isso. A forma como esse sistema que está por trás dos bastidores do poder, não apenas dentro da nação, mas no sentido mundial, global, é levar as pessoas a não fazerem reflexão sobre suas próprias vidas, sobre a sua própria existência, para que se entregue a toda forma de governo ditatorial que explora, que manipula, que usa, né, a manipulação como forma de se perpetuar e se manter no poder. Mas você precisa ter sabedoria, e essa sabedoria ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Busque a Deus, você vai ter sabedoria para que você comece a ver mudanças profundas na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, e aí nós vamos começar a ver uma mudança real na sociedade. O Brasil precisa de um avivamento. Avivamento é trazer à vida aquilo que um dia tinha vida e perdeu o seu vigor, perdeu a sua vida. E trazendo para um sentido mais bíblico, avivamento é a vida de Deus pulsando em nós, porque assim Deus começou a sua criação, criando um homem, soprando sobre ele o fôlego de vida. O que Deus colocou para dentro da vida daquele primeiro homem foi a sua própria vida, pulsando dentro do homem. Deus queria que isso fosse a nossa realidade hoje, o nosso padrão de justiça fosse aquele que Deus soprou para dentro de Adão. Nós podemos ter isso através de Cristo. Jesus veio para restaurar essa essência de Deus
em nós. Então a nossa cosmovisão sobre o mundo, a nossa forma de pensar a sociedade, ela tem que partir do princípio daquele que criou todas as coisas, aquele que é o dono de cada ser humano que vive nessa terra, é ele que tem a solução para os problemas da humanidade. Nós precisamos de uma volta para Deus, nós precisamos nos posicionar e tomar atitudes baseados na justiça de Deus, para que a justiça do nosso país seja elevada a um padrão que possa trazer mudança e transformação na nossa sociedade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê graça e que você possa ser o agente de Deus, de transformação nesses dias. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.